quadrinhos, geralmente pensamos em histórias com temas subjetivos, personagens fictícios e heróis. Mas e os quadrinhos como uma forma criativa de fazer jornalismo? A relação entre a comunicação e a arte já é antiga, e é dela que vem a maneira de misturar a expressão visual do desenho com a atualidade da reportagem. Assim temos o jornalismo em quadrinhos. Digamos assim que o grande impulso assim, para a invenção, né, primeiro vou dizer entre aspas, a invenção do jornalismo em quadrinhos foi o livro Maus, do Art Spiegelman, que ganhou um prêmio Pulitzer, eu acho que em 92. Não é exatamente uma obra jornalística, ele tem elementos de reportagem, mas não é só jornalístico, é biográfico, autobiográfico também. Mas foi a primeira vez que um prêmio desse porte, um prêmio jornalístico, foi dado a uma obra de quadrinhos. Isso estimulou, deve ter servido de inspiração para o Joe Sacco fazer a série Palestina na década de 90. Ele já era um jornalista de formação e já era também desenhista. O termo jornalismo em quadrinhos, ele surgiu no início dos anos 90, quando o Joe Sacco resolveu fazer uma reportagem em quadrinhos sobre a ocupação da faixa de Gaza, da Palestina, e esse conflito entre Israel e os palestinos. Essa reportagem, né, ele foi para lá, fez toda uma pesquisa, foi uma pesquisa original para isso, e é considerada por alguns jornalistas como uma reportagem importantíssima, esquecendo se é quadrinho ou não, porque foi uma das primeiras a dar voz aos palestinos. Sabe-se que antes do Joe Sacco já haviam artistas trabalhando com reportagem, e existem instituições, pelo menos uma na Alemanha, né, o Instituto Milton Prior, que estão estudando a reportagem em quadrinhos desde o século XIX. Então já é conhecida e reconhecida a história, por exemplo, do Milton Prior, que dá nome a esse instituto, que era um desenhista que fazia desenhos para o The Illustrated London News. Ele cobria a Guerra da Crimeia. Na época eles enviavam um desenhista que fazia os rascunhos, que eram enviados para a redação, e a redação eles faziam a arte final, mas o desenhista atuava como correspondente de guerra no local do crime. Ele cobriu a Guerra da Crimeia, ele e o Constantin Guys cobriu a Guerra da Crimeia assim. Assim, a relação entre os quadrinhos e o jornalismo é muito mais antiga do que parece. No final do século XIX, os quadrinhos sobre o Yellow Kid já eram publicados no The New York World. Da mesma forma, o jornalismo sempre esteve presente nas HQs. O Clark Kent, que é o sobrenome, ele é repórter. O Homem-Aranha, ele é fotógrafo freelancer. O Tintin, ele também é um repórter, né? Tem outros casos assim. Do lado contrário, os quadrinhos têm um espaço garantido nos jornais já há muito tempo, desde as charges, as tiras, né? O que é novo na reportagem de quadrinhos é a possibilidade de misturar isso e realmente fazer jornalismo usando a linguagem dos quadrinhos e não apenas ocupar o espaço do outro. O processo de produção da reportagem em quadrinhos ainda está sendo criado. Como o gênero ainda não tem muita força, não existe um padrão correto a seguir. Sabe-se que o processo de apuração da reportagem em quadrinhos é semelhante ao feito pelos repórteres de texto, mas existem algumas peculiaridades no seu processo de produção. Apurar para uma história em quadrinhos já tem que levantar os dados referentes às referências e às imagens o rosto das pessoas que vão estar ali. Não basta você dizer fulano de tal. Eu tenho que ter uma foto do fulano de tal para que o quadrinista possa desenhar com semelhança. Tem uma preparação prévia, assim, não é? Normalmente o roteirista e o desenhista, não é? Eles conversam antes de fazer o trabalho, e quando eles têm essa conversa, não é? Eles já pré-estabelecem cenários, não é? Personagens, não é? Aqueles que vão fazer que vão fazer parte dessa narrativa da reportagem em quadrinhos, não é? O que basicamente o roteirista e o desenhista eles vão fazer, não é? Vai ser acompanhar o objeto de reportagem deles, não é? E à medida que eles forem acompanhando esse objeto de reportagem, eles vão fazendo os registros que forem possíveis, não é? Há diversos artistas, cartunistas, que produzem conteúdo qual chamam de jornalismo em quadrinhos. Este fato se dá por se tratar de um gênero ainda não consolidado.
Mas até que ponto considerar o trabalho de quem não é jornalista? Eu acho que assim, para te fazer incursões em qualquer área, não é? Eu acho que tu tem que te apropriar das ferramentas, tu tem que te apropriar da linguagem, tu tem que te cercar do arcabouço necessário para te estar naquela área, né? Eu não posso querer fazer uma cirurgia se eu não sei quais são os instrumentos que eu preciso para fazer incisão, para costurar, enfim. Para ser um jornalista de quadrinhos é necessário conhecer muito bem o jornalismo e conhecer muito bem os quadrinhos, né? E é difícil, né, ter isso, né? Dificilmente um jornalista vai dominar a arte do desenho, dificilmente um desenhista vai conhecer os processos jornalísticos. Um desenhista quer fazer um trabalho de não ficção, quer ir para a rua e depois dar o nome disso de reportagem, que a reportagem é muito mais do que isso, né? Então, em geral, o que eu vejo são desenhistas querendo fazer trabalho de não ficção e a gente está chamando isso de jornalismo em quadrinhos. O projeto piloto de hoje termina aqui. Até o próximo programa.